Fala, pessoal, dando continuidade, né, à progressão aritmética, tá? Relembrando que progressão aritmética, tá, é quando você tem uma sequência numérica que você observa que a formação dos números a partir do segundo termo é sempre o anterior, né, mais uma razão. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma sequência numérica 1, 2, 3. Essa é bem simples, né? São os próprios números, né? Sequência numérica. Aqui eu tenho uma PA, né? Que você observa que a partir do segundo termo é sempre o anterior mais 1. Por exemplo, 2 é o termo anterior, que é 1, mais 1, dá 2. O 3 é o termo anterior mais 1, né? O 4 é o termo anterior mais 1. Então, no caso aqui, a nossa constante é 1, é o que nós chamamos de razão, né? Constante dessa PA. Então, isso aqui é uma progressão aritmética por esta razão, como foi ensinado na aula anterior, certo? Nós temos também dessa forma, né? Aqui vocês observam que a partir do segundo termo, nós temos o anterior mais uma constante, no caso 4, né? E aqui, mesma coisa, né? Olha, sempre o anterior mais o 4. Então, a razão, nesse caso, é o 4, tá? A razão é o 4. Então, a razão, você também consegue obter da PA pegando o sucessor e subtraindo pelo seu, né, pegando o termo e subtraindo pelo seu antecessor. Sempre pega o termo e subtrai pelo antecessor, tá? Então, e aí você vai ter a razão, tá? Gostaria também de destacar que, considerando 3 termos consecutivos de uma PA, tá? O termo do meio, né, o segundo termo, vai ser sempre, né, a média aritmética dos dois extremos. Então, por exemplo, o A2 é igual ao A3 mais A1 dividido por 2, certo? Média aritmética. Então, por exemplo, se você pegar o A10, é a média aritmética do seu sucessor com seu antecessor, tá? Você pode tirar aqui, ó, por exemplo, pegando essa progressão aqui, nós temos que 10 é igual, né, a 14 mais 6 dividido por 2. 14 com mais 6, eu tenho 20. 20 dividido por 2, eu vou obter 10. Porque se você pegar o 3 a mesma coisa, né? É o 4 mais 2 dividido por 2, que vai dar 6, né? Dividido por 2, 3. Então, sempre numa sequência de 3 números consecutivos de uma PA, né, o termo do meio é a média aritmética do seu sucessor com o seu antecessor, ok? Então, vamos agora aqui para a soma da PA. Para você entender a soma, eu vou contar uma historinha, né? Uma historinha que normalmente é contada, né, quando se ensina a progressão aritmética. A história, na verdade, é verídica, né? É sobre um garoto, né, que muito tempo atrás a turma dele foi castigada pelo professor por causa da desobediência a calcular a soma de todos os números de 1 até 100. Tá? Esse foi o castigo e só poderiam ir embora após resolver essa questão. E aí um garoto aí que a história uma hora diz que ele tinha 6, né, ou 7 anos, e outras horas que falam 8 anos, depende de quem conta a história, mas era uma criança, né? E diz que
um garoto resolveu em menos de 5 minutos, muito rápido. E aí o professor ficou pensativo, como é que ele resolveu aquilo de uma forma tão rápida, né? E aí ele demonstrou isso aqui. Pegando os números de 1 até 100, né? Eu tenho 1, 2, 3, né? A soma, o professor que queria a soma de todos os números, né? De 1 até 100. Então aí você já começa, aqui tem um monte de números, né? Então você tem aqui. E aí, como o menino resolveu esta situação? Né? Ele fez da seguinte forma. Ele deve ser mineiro, né? Que ele foi comendo pelas beiradas. Ele pegou 1 e somou aqui com 100. E achou 101. Né? Ele pegou aqui 2 e somou com 99. Chegou a 101. E aí ele somou 3 com 98, deu 101. E aí ele começou a perceber que se ele somasse os termos equidistantes, ele ia obter o mesmo valor. Né? Então, aí ele fez. Ele pegou quantos números ele tem, ele vê que sempre dá 100, né? 100. Aliás, sempre dá 101. E aí ele multiplicou pela metade da quantidade de números. Isso por quê? Porque chega uma hora que você vai ter o quê? 50 mais 51. E depois vai começar a repetir. Então, você vai estar fazendo a conta, você vai estar repetindo essa conta. Né? 50 e 51. Aí depois, né, se você for da esquerda para a direita, né, você está crescendo, né? Está indo até 51. E da direita para a esquerda, você está decrescendo. Então, você está indo para 50. Vai chegar uma hora, você vai chegar a 51 e 50, depois vai 50 e 51. Então, tu vai estar repetindo a sua conta, né? Então, então ele multiplicou pela metade desta quantidade. Ele multiplicou pela metade para tirar aquela repetição, certo? Então, ele concluiu que a resposta seria 101 vezes 50, que essa conta aí vai dar 5.050. Ora, esse garoto é nada mais, nada menos do que Friedrich Gauss, né? Um alemão que contribuiu muito para a matemática, astronomia, né? A galera que também estuda eletricidade estuda um pouco dele, muita coisa dele, né? E esse cara é considerado o príncipe da matemática, tá? Por causa das suas inúmeras contribuições. Mas como ele resolveu aquela questão? Ora, de 1, todos os números naturais, você pode considerá-los uma PA de razão 1, cujo primeiro termo é 1. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Existe uma propriedade da PA, que Gauss descobriu, que os extremos, aliás, a soma dos termos equidistantes são iguais. Tá? Então, quando eu falo de termos equidistantes, eu pego aqui, por exemplo, o extremo. Vamos colocar a n como último termo. Então, eu posso dizer que A1 mais AN é igual a 2 ao penúltimo termo. Então, n menos 1, tá? Que é o penúltimo termo. Com isso, a gente pode deduzir a fórmula. Basta eu pegar, né? Basta eu pegar a soma do primeiro termo com o último termo e multiplicar, né? Vou melhorar isso aqui, peraí.
Então, eu pego aqui. Eu pego o primeiro termo e vou somar com o último termo e vou multiplicar pela metade da quantidade de termos que tem nessa PA. E assim eu vou achar a soma, tá? De todos os elementos de uma PA, certo? Então, por exemplo, eu quero encontrar aqui a soma, eu tenho essa PA aqui, 2, 6, 10, 14. Vou pegar uma PA bem pequena, tá? Eu quero calcular essa soma, né? Eu posso vir aqui, aplicar aqui. Quantos termos eu tenho? Eu tenho 4. Então, basta eu pegar o 2, somar com 14. Eu tenho 4 termos, então vou multiplicar pela metade disso. Então, eu vou multiplicar, tá, por 2. Então, eu vou ter ali 16 vezes 2, e o resultado eu vou obter 32, né, como resultado. Isso aqui é fácil até da gente ver, né? Eu vou ter aqui 6 mais 10, 16, com mais 14, 30. 30 com mais 2, 32. Aí você poderia me dizer, bom, professor, eu tenho poucos elementos aqui, eu poderia ir somando, talvez seria até mais rápido que fazer desta forma. Horas, mas podemos ter PAs, né, progressões aritméticas maiores. Deixa eu pegar um exemplo, que aí você vai ter uma dificuldade. Por exemplo, eu pego aqui, poderia a questão lhe pedir, né? Você tem 1, 3, 7. Bom, aí temos uma PA infinita, né? Mas aí vamos dizer que ele diga assim, a soma dos 50 primeiros termos. A soma dos 50 primeiros termos. Caramba, e agora? Você vai calcular número por número até chegar o AN, aí é complicado. Nesse caso, eu vou ter que usar as duas fórmulas. A do termo geral, né? Aqui, ó, a do termo geral. Que aí eu vou ter aqui a 50, né? A 1 eu sei que é 1, e ali é 50 menos 1. E a razão? A razão aqui, né? A razão aqui, ela está sendo... Peraí, eu fiz... Aqui está errado. Aqui não seria 7. Aqui é 5, tá? Ali eu não fiz uma PA. Peraí, que eu vou botar aqui 5. Então, eu tenho aqui, né, nesta razão, 2. Por quê? 3 é 1 mais 2 e 5 é 3 mais 2. Então, eu tenho aqui o 2. Efetuando esta conta, eu tenho 1, aqui vai dar 49 vezes 2. Então, 98 mais 1, 99. Tá? Aqui vai dar 98 com mais 1, 99. Então, o 50º termo desta PA é o 99. Agora, eu já posso aplicar a fórmula, né? Que é o A50. Basta eu pegar, né, o 1 e somar com o último termo, né? Aplicando essa fórmula aqui, ó. Onde há 1 eu boto 1, onde há N eu boto 99, né? Então, vou botar aqui 1 mais 99, que é a soma do primeiro termo com o último termo, e vou multiplicar pela metade de elementos que tem nessa PA. Eu estou procurando os 50 primeiros, então vai ser o quê? 50 dividido por 2. Então, eu tenho aqui que 50 é igual a 100 vezes 25. Então, a soma dos 50 primeiros termos dessa PA vai dar 2.500, né, como resultado.
tá? Então, é assim que eu vou executar, né, a soma do mapear. Tá? Sempre lembrando, não precisa nem decorar a fórmula. É a soma do primeiro com o último termo, né? Termo que você quer, multiplicado pela metade, tá, de termos existentes. Ok, pessoal? Bem tranquilo. Vai ter uma lista de exercícios tranquila para fazer. E qualquer dúvida, estou aí no WhatsApp. Tá bom? Então, vamos lá.